A partir de agora, Movidos pela Graça, um programa da Igreja Batista Nova Aliança. Segunda Coríntios, capítulo 3, o versículo é o 6. Está escrito, acompanhe na tela. Diz assim a palavra de Deus: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Meu amado irmão, meu amado amigo telespectador da poderosa Palavra de Deus, segundo esse texto bíblico, a Bíblia nos revela que Deus, Ele nos habilitou. Toda pessoa que já nasceu de novo, teve um encontro com Cristo, está habilitado para ser ministro de uma nova aliança. Que aliança é esta, pastor? Aliança da graça, aliança do favor de Deus, de anunciar as boas novas da salvação. Lá em João capítulo 8, o versículo 5, nós encontramos os escribas e nós também encontramos os fariseus, que são ministros da antiga aliança, ministro da lei, ministro da letra, dizendo a Jesus da seguinte forma: Moisés diz na sua lei, na lei nos mandou Moisés, Jesus, que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Os ministros da lei, da antiga aliança, da letra, do qual Paulo diz que a letra mata, eles colocaram uma mulher diante de Jesus e eles, como ministro da lei, fizeram correto como está escrito a lei. Eles disseram: a lei de Moisés diz, Jesus, que tais mulheres devem ser apedrejadas. E tu, que dizes? Também no mesmo capítulo, irmãos, 8 de João, nós também encontramos o ministro da nova aliança, o ministro do Espírito, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, respondendo aos mestres da lei, da seguinte forma: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Meu irmão, há uma distinção muito forte entre ser ministro da antiga aliança e o ministro da nova aliança. O ministro da antiga aliança é o ministro da lei, é o ministro da letra. E Paulo diz que a letra mata. Agora, ser ministro de uma nova aliança é ser ministro do Espírito da vida. É ser ministro, querido, de uma nova vida em Cristo Jesus. E como diz o texto bíblico de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz que Deus, Ele nos levantou, Ele nos escolheu como ministros de uma nova aliança. Então, como ministro de uma nova aliança, não é a nossa função julgar as pessoas de forma alguma, mas como ministro de uma nova aliança, é nossa função restaurar a vida das pessoas, apontando para o perdão de Deus encontrado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É bem claro em João capítulo 8, versículo 10 e versículo 11, aquilo que Jesus falou. Olha o que ele falou: mulher, onde estão os teus acusadores? Quem eram os acusadores daquela mulher que foi pega em flagrante adultério? Eram os ministros
da lei. Eram os ministros da letra, do qual Paulo diz que a letra mata. Então, Jesus, como ministro da nova aliança, do Espírito da vida, ele disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. O versículo 11, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é ser ministro da nova aliança, ministro da graça de Deus. Porque, querido, esta atitude que Jesus demonstra diante daquela mulher pega em flagrante adultério é a pura graça do Senhor revelada a toda a humanidade. Então, a única pessoa que não tinha pecado aqui, meu irmão, e que poderia ter exercido a punição judicial sobre aquela mulher era Jesus. E ele não fez isso, mas pelo contrário, Jesus a perdoou e disse: vai e não peques mais. Sabe por que Jesus falou isso, querido, para aquela mulher? Porque ele veio a esta terra revelar a sua graça, o seu perdão, o seu amor sobre toda a humanidade. Amém? Então preste bastante atenção, querido. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele sempre vai usar a lei para te condenar, como fizeram os mestres da lei. Eles aplicaram a lei dizendo: tem que ser apedrejada, porque a lei de Moisés diz que deve ser apedrejada. Então o inimigo, ele pega a lei, que homem nenhum consegue obedecê-la, para acusar a mente, o coração da humanidade. E quando você não conhece a graça de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus e o amor de Deus sobre a tua vida, três coisas vão te atormentar. E estas três coisas são o medo, a culpa e a condenação. O medo, a culpa e a condenação rouba você da intimidade com o Pai. Rouba você da intimidade com Deus. Mas eu quero te dizer, querido, o que diz Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e versículo 5 está escrito: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, nenhum ser humano conseguia se submeter, querido, à lei escrita em tábuas de pedra. Mas Cristo Jesus, ele lá na cruz declarou: está consumado. Ele cumpriu tudo aquilo que estava escrito ao seu respeito. E uma vez cumprindo toda a lei, o versículo 15 do capítulo 2 de Colossenses diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Jesus, querido, ele cumpriu toda a lei para estabelecer o seu favor, estabelecer a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso, este dia, receba a bondade de Deus no teu coração, receba o favor de Deus, receba a graça de Deus no teu coração e seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado pelo Senhor
em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ficando por aqui. O nosso tempo é curto, que Deus te abençoe tremendamente no nome de Jesus. E nunca se esqueça, somos movidos pela graça. Você ouviu a palavra de Deus para o seu coração. Movidos pela Graça, um oferecimento da Igreja Batista Nova Aliança, de segunda a sexta do 12h45 às 13h, aqui na TV Ágape, canal 40.